Olá, amigos! Canal Tricolaço no ar por aqui com mais um vídeo para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Afinal de contas, hoje é segunda-feira e segunda-feira, neste espaço aqui, é dia de resenha da semana. E o vídeo de hoje poderia até ser uma homenagem a um perfil que eu vi no X chamado Espaço Tricolor. Esse sujeito, assim como vários outros influencers são paulinos, aliás, influencer de time de futebol é uma coisa pavorosa. Tem uns muito bons, mas a grande maioria, porque eles seguem a mesma lógica dos influencers por aí. É a busca incessante pelo engajamento, que é importante, que, enfim, é o que sustenta o cara. Se o cara viver só disso, eu, por exemplo, não vivo só disso. Eu, há 2 anos e meio, faço esses vídeos aqui toda semana. Nunca fiz nenhum tipo de planejamento de mídia ou coisa do gênero, porque eu queria ter um espaço para eu falar das coisas que eu penso do futebol e do São Paulo. Eu sou um profissional de comunicação, eu estou consolidado na minha profissão, eu sou apresentador de rádio da Band FM, eu sou repórter aéreo de trânsito em São Paulo, eu sou comentarista esportivo também, porque desempenhei essa função lá na Rádio Bradesco Esportes FM durante 3 anos e meio. Eu fui comentarista de transmissão esportiva do Campeonato Brasileiro para o exterior pelo Brasileirão Play durante 3 temporadas do Campeonato Brasileiro. Eu já participei de transmissão da Copa América na Rádio Bandeirantes. Eu já fui comentarista convidado em vários jogos dos campeonatos transmitidos por ali, mesmo não sendo comentarista fixo. Então, assim, essas coisas eu faço por causa da minha consolidação profissional. Ponto. O que eu já fiz e que eu não fico aqui falando. Quem me conhece, me ouve, sabe quem sou eu, já tem uma ideia formada a meu respeito. Eu não vou num vídeo da internet, num canal que eu criei para eu falar para os amigos e para os conhecidos sobre o que eu gosto de falar de futebol, sem nenhum tipo de interesse, ficar me preocupando com um sujeito como esse possa pensar de mim. Eu quero que se lasque. Porque tem isso. Nesse mundo da influência tem isso. Aquele cara ali tem 1.000 seguidores. Aquele cara ali tem 2.000, eu tenho 1 milhão. Eu quero que se foda. Eu quero que se foda muito. Eu tô nem aí para isso. Óbvio que se amanhã um vídeo meu viralizar, chegar a 50 milhões de views, eu vou ficar maravilhado, eu vou ficar feliz. Eu tô dizendo que eu não trabalho para isso. Eu venho aqui para falar do São Paulo. E quando eu vou no X, hoje em dia, principalmente, eu vou para ler coisas do São Paulo. Já fui para falar de política, odeio falar desse assunto hoje em dia. É um dos assuntos que eu mais adoro, mas hoje é impossível falar de forma civilizada, porque também caiu no mesmo problema. É tudo uma grande competição e eu não vou ficar lá competindo, defendendo político. E nem atacando o outro para defender o meu. E todo o debate hoje é feito dessa forma, então eu não vou. Então eu vou lá para ver futebol, que eu adoro, que me move, que chama a minha atenção, que mobiliza o que eu gosto de pensar e de sentir. E, obviamente, como São Paulino, eu leio as coisas do São Paulo. E esse espaço tricolor começa um texto essa semana, depois que o William Gomes fez aquele golaço pelo Porto na semana passada. Esse sujeito começa um texto dizendo que ainda bem que o São Paulo não tem mais o pior técnico da sua história, falando a respeito do Luiz Ubeldia, né? Que infelizmente a gente ainda ia ter que falar muito dele por causa do legado negativo que ele deixou, legado esse que só provava o quanto ele era o pior técnico da história do São Paulo. E ele usa essa explicação para falar do William Gomes, dizendo o seguinte: se não fosse o Zubeldia, o William Gomes não teria sido vendido a preço de banana e rápido para o Porto, porque ele não jogava, porque ele foi queimado pelo Luiz Zubeldia, porque o Zubeldia não botava ele para jogar. Então a direção ficou sem ter o que fazer, ela foi obrigada a vender para o Porto. Evidente, ele não usa esses termos, mas ele deixa no ar esse entendimento, inclusive é questionado por outros seguidores ali. É um cretino, não sei quem é, mas o cara que escreve um texto desse é um cretino e ele ataca as pessoas
que eventualmente defenderam o Zubeldia. Para você dizer que o Zubeldia é o pior técnico da história do São Paulo, você tem que ter pelo menos 15 anos de idade, porque o pior técnico da história do São Paulo já teve alguns, que a gente pode chamar assim, e muito, mas muito piores do que o Zubeldia. O Zubeldia deixou o São Paulo na melhor colocação no Campeonato Brasileiro nas últimas 5 temporadas e saiu da Libertadores da América sem perder. Eu não tinha visto isso acontecer nem com o Tele Santana. Mas isso foi... Veja bem, aqui eu não estou dizendo que o futebol era maravilhoso, nem dizendo que era um sonho, que ele era o melhor técnico do mundo, porque não era. Eu só estou sendo justo com os fatos. E os fatos que envolvem a passagem do Zubeldia, entre outros, são esses. E sim, o Zubeldia tinha um time base para usar e ele era daqueles que entendia que todo mundo vai ter sua vez e que os jogadores da base teriam a sua vez no momento oportuno. Muito bem. Toda essa explicação para dizer o seguinte: um pensamento cretino como esse é o pensamento que não questiona o que efetivamente tem que questionar. William Gomes foi vendido porque a diretoria do São Paulo quis. Lucas Ferreira foi vendido porque a diretoria do São Paulo quis. Matheus Alves foi vendido porque a diretoria do São Paulo quis. Para chegar no noticiário de hoje e o São Paulo confirmar a negociação que envolve Henrique Carmo, que vai para o CSKA por inacreditáveis 6 milhões de dólares. Inacreditáveis. Eu não estou dizendo aqui que o Henrique Carmo valha 50 milhões de dólares, não. Nem que ele valha 30 milhões de euros, não. Eu só estou pedindo um pouco de decência para o São Paulo Futebol Clube na hora de fazer os seus negócios. Esse é o tipo de negócio que, quando você faz, é porque você perdeu completamente o respeito pelo que é o São Paulo Futebol Clube, pelo que ele representa na história, qual é o peso efetivo que ele tem. Esse time começou o ano de 2025 com a promessa da diretoria comandada por Júlio Casares desde 2021 de que o time daria espaço para os jogadores da base, para que ele tivesse um time em desenvolvimento, que se tornasse forte, para virar alternativa para o time principal nos momentos cruciais do ano, quais sejam disputas importantes de torneios importantes, concorrentes um com o outro, Libertadores com Brasileiro, Copa do Brasil com Libertadores e Brasileiro. Então, você tendo uma base forte, você pode descansar o time principal e utilizar esses garotos. Para isso, a plataforma seria o campeonato estadual, para que eles ganhassem mais experiência e pudessem jogar. Muito bem, houve lá uma demora, sim, da utilização por parte do Zubeldia de alguns jogadores, mas eles entraram. Todos esses citados entraram, inclusive. Todos entraram em campo. Todos. E ao final de agosto, início de setembro, todos os citados foram negociados a preço de banana. Detalhe, o Rian Francisco só não foi negociado porque se quebrou e está no departamento médico. Senão seria também. E seria, pelo que a gente está entendendo aqui, por valores ridículos. Igual aos valores do Lucas Ferreira, do Matheus Alves e agora do Henrique Carmo. E já tinha sido um valor, preço de banana, lá com o William Gomes no ano passado. E com o Moreira, que entrou numa troca aí, né? Foi para lá para vir o Wendel para cá, que não joga. Então, eu comecei o vídeo falando desse tipo de torcedor cretino, porque esses caras acreditam, além do Andy, que o Júlio Casares e sua incompetente diretoria só vendem jogadores quando o técnico não usa. A lógica é contrária e é perversa, porque o cara tem que jogar para ser visto e ser vendido. Esse pensamento faz com que pessoas pensem o seguinte: pô, se o técnico colocasse o fulano para jogar, o São Paulo não venderia. Aonde?
Esses caras estão liquidando o São Paulo. O São Paulo é um clube em liquidação. E mais, é um clube rachado. Por mais que eles tentem segurar, está cada vez mais claro. Como o Arnaldo Ribeiro costuma dizer, o Morumbi está sacaneando a Barra Funda. De que forma? Foi imposto ao departamento de futebol um limite de gastos que não pode ser ultrapassado. E foi imposto ao limite de futebol uma meta para conseguir dinheiro para tentar manter as contas do São Paulo no azul. Então é assim, não aumente salário, não contrate jogador, se for contratar, não contrate pagando, se for contratar sem pagar, o salário tem que caber na folha, e se precisar vender para chegar ao valor estipulado como meta pela diretoria, vai vender. Quem disse isso foi o Carlos Belmonte, há mais ou menos 2 semanas, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não estiver enganado. Se não estiver enganado. O Júlio Casares, numa entrevista ao Gabriel Sá, da Arquibancada Tricolor, perguntado inteligentemente e corajosamente pelo Gabriel sobre o relacionamento dos dois, se ele não apoiava mais o Belmonte para presidente, se o Belmonte seria candidato ou não, e se ele era contra ou não, ele desconversou, não, estamos juntos, estamos unidos, cada um tem um pensamento, às vezes a pessoa quer ter vida própria, enfim. Ele estava falando que o Belmonte quer ser candidato e que ele não apoia. Porque o plano do Júlio Casares é promover a candidatura da sua ex-mulher. Eu não sei o nome dela, eu não sei quem é. Eu nunca ouvi falar dessa mulher envolvida com o futebol. É sempre bom dizer isso, porque São Paulo é um clube de futebol. São Paulo tem piscina, ginásio, pista de corrida, quadra de tênis, mas o São Paulo é um clube de futebol. O São Paulo é futebol clube. Sede social veio depois, como forma de, em trazendo sócios, aumentar a arrecadação para ser investida no clube, no time de futebol. Essa é a razão de ser do São Paulo. Então, se a dona Casares não entender nada de futebol, ela não pode ser presidente do São Paulo. Mas essa é a pessoa que ele vai apoiar. Ele não falou até hoje publicamente, mas internamente todo mundo fala. Então ele rifou o Belmonte por isso. E o Belmonte tá puto da vida com ele porque ele havia prometido apoio e não dará esse apoio. E hoje tudo que o Belmonte diz tem que cumprir as metas que foram estabelecidas. Com o FIDIC, com... como é que chama lá? Naming rights no estádio, com preços exorbitantes dos ingressos, com shows vendidos, inclusive prejudicando eventual participação do São Paulo em casa na semifinal da Libertadores. Com tudo isso, o São Paulo ainda deve e vende mais uma de suas joias. Eu queria perguntar, se eu pudesse, para o Espaço Tricolor ou para qualquer outro influenciador que pense igual. É culpa do Crespo que o Henrique Carmo está sendo vendido? O Crespo colocou nos últimos 3 jogos. Nos 3 jogos em que ele entrou, o time melhorou por causa dele. E está sendo negociado. A culpa é do Crespo? É só isso que eu quero saber. Se tem um momento que é para o torcedor não ser um cretino, esse momento é agora. Mais do que nunca. Não seja um idiota útil da incompetente diretoria do Júlio Casares, que está liquidando o São Paulo. Todos aqueles jogadores que os senhores aí pediam para o técnico colocar, não, tem que colocar os moleques, tá tudo sendo vendido. Quem que vai colocar? A pergunta é, quem que vai colocar? Qual vai ser o tal time número 2 do Campeonato Paulista de 2026, por exemplo? Quem? Quem? Diz aí. É gente pequena demais e burra demais. E por causa de gente burra, esses caras estão tomando conta do São Paulo. E digo mais, hein?
O São Paulo está perdendo dinheiro de um jeito estranho. É a minha percepção. Eu não posso dizer está acontecendo isso ou aquilo no São Paulo, porque eu não tenho como provar. Que o dinheiro que o São Paulo está perdendo, que o São Paulo perde dinheiro de um jeito esquisito, é fato. É só olhar. O São Paulo continua devendo. Agora, por que esse dinheiro está indo embora? Eu gostaria de ter resposta, mas não tenho. E o Casares nunca vem a público para falar. Nunca vem. Abraço para todo mundo. Valeu, gente. Até mais.